vida no Brasil aumentou menos no mês de outubro. O IPCA, índice apurado pelo IBGE e considerado a inflação oficial do país, registrou alta de 0,09% no 10º mês do ano. Apesar do avanço, houve desaceleração em relação ao mês anterior, já que em setembro o IPCA registrado foi de 0,48%. De acordo com o IBGE, o resultado de outubro foi influenciado principalmente pela energia elétrica, com destaque para a energia elétrica residencial, que registrou queda de 2,39%. Isso aconteceu principalmente devido à mudança da bandeira tarifária vermelha patamar 2, que vigorou em setembro, para a bandeira vermelha patamar 1 em outubro, com cobrança adicional de R$ 4,46 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos, ao invés de R$ 7,87. Já o grupo Alimentação e Bebidas, que tem o maior peso na composição do indicador, ficou praticamente estável, variando apenas 0,01%. Apesar de ter interrompido uma sequência de quedas, o resultado é o menor para o mês de outubro desde 2017. Ainda de acordo com o IBGE, como ficou estável, o Grupo Alimentação e Bebidas não exerceu pressão no resultado geral da inflação de outubro, mas vale destacar o comportamento dos preços relacionados à alimentação no domicílio, que caíram 0,16%, com destaque para as quedas na casa de 2,5% do preço do arroz e de 1,9% do leite longa-vida. Já em relação às altas, destaque para a batata inglesa, cujo preço médio avançou 8,5% em outubro, e para o óleo de soja, que encareceu 4,6% no mês. Com o resultado de outubro, o IPCA agora registra alta de 3,73% no acumulado do ano. Na janela de 12 meses, o avanço da inflação é de 4,68%, ainda acima do teto da meta estabelecido para este ano, que é de 4,5%. Da Rádio 2, Milena Abreu. Em pouco mais de 6 meses da safra 25-26 de cana-de-açúcar, a moagem está em 525 milhões de toneladas, 15 milhões a menos que no mesmo período do ano passado. Os dados são da única entidade que reúne as indústrias do setor sucro-alcooleiro. Em outubro, 255 usinas estavam em operação. Por enquanto, a safra é mais açucareira, com 52% da cana transformados em açúcar e 48% em etanol. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Aposentadorias acima do mínimo podem ter reajuste de 4,66% em 2026. O percentual corresponde à inflação estimada para 2025 e faz parte das estimativas usadas no projeto de lei orçamentária anual. O percentual oficial só será confirmado pelo IBGE no início de janeiro. Para quem ganha acima do piso, o aumento também impacta o teto do INSS, que pode ir para cerca de R$ 8.537,55. Já quem recebe o piso previdenciário terá reajuste do salário mínimo, que, de acordo com os cálculos mais recentes do governo federal, pode subir de R$ 1.518 para R$ 1.631 em 2026. De acordo com os dados oficiais, atualmente cerca de 12 milhões de beneficiários recebem acima do mínimo e 28 milhões recebem até um salário mínimo. O calendário de pagamentos de 2026 ainda não saiu, mas, como de costume, quem recebe o piso deve ter o novo valor já no final de janeiro e os demais no início de fevereiro. Da Rádio 2, Milena Abreu. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou nesta quinta-feira a criação da Comissão Mercosul contra o Crime Organizado Transnacional para estabelecer estratégias coordenadas entre os países do bloco. É uma manifestação da vontade soberana de um determinado país, que é expresso pelos seus ministros, no sentido de haver uma cooperação. Então, um compromisso de cooperação de uma ação articulada entre os membros dos países do Mercosul para combater esse fenômeno. O anúncio foi feito em coletiva à imprensa após a reunião de ministros do Interior e Segurança Pública do Mercosul. O encontro teve como pauta o combate ao crime organizado na América Latina.
Segundo Lewandowski, o combate ao crime transnacional começa nas fronteiras, sobretudo na cooperação com os países vizinhos e o intercâmbio e integração da base de dados entre as nações que compõem o bloco. Dentre outras medidas, nós estamos prevendo a criação de um Banco Nacional de Informações sobre o Crime Organizado. Eu tenho uma impressão, mais do que isso é certeza, que essa comissão que nós criamos nestas nossas reuniões vai evoluir para criar um banco regional de dados sobre os criminosos, sobretudo sobre os faccionados, aqueles que são membros de organizações criminosas. O ministro brasileiro disse ainda que os acordos de cooperação representam uma declaração de intenções e são concretizados com ações e programas que serão elaborados pelos países integrantes do bloco. Segundo o ministro do Interior do Paraguai, Henrique Escudeiro, o compartilhamento de dados é a chave no combate ao crime organizado. Escudeiro será o presidente pro tempore do grupo de ministros que cuidam da segurança pública regional. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O brasileiro sacou mais do que investiu na poupança em outubro. No 10º mês do ano, a retirada mensal líquida, ou seja, a diferença entre o que os investidores retiraram e o que eles depositaram, chegou a 9,652 bilhões de reais. De acordo com os dados do Banco Central, no mês passado, os brasileiros depositaram 351,922 bilhões de reais e sacaram 361,574 bilhões de reais. O rendimento no período foi de 6,441 bilhões de reais e o saldo da caderneta ficou na casa de 1,7 trilhão de reais. No acumulado de 2025 até outubro, os valores retirados superam os depósitos em pouco mais de 88 bilhões e 100 milhões de reais. A poupança, lembrando, é a aplicação financeira mais popular no Brasil. A caderneta tem regra de rendimento atrelada à Selic, que está em 15% ao ano. Quem investe R$1.000, por exemplo, vê o dinheiro render hoje aproximadamente R$ 67,50 em 12 meses. Da Rádio 2, Milena Abreu. A capacidade de armazenagem agrícola do Brasil chegou a mais de 231 milhões de toneladas no primeiro semestre de 2025, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O volume representa aumento de 1,8% em relação ao semestre anterior. O número de estabelecimentos também cresceu, passando para 9.624 unidades, alta de 1,2%. Todas as regiões, com exceção do Nordeste, registraram avanço. O Norte liderou com crescimento de 4,2% no número de armazéns, seguido pelo Centro-Oeste com 1,9%, Sudeste 1,1% e Sul 0,5%. O Rio Grande do Sul mantém a liderança nacional com 2.454 unidades, à frente de Mato Grosso e Paraná. Os silos continuam predominando na infraestrutura de armazenagem, com 123 milhões e 200 mil toneladas de capacidade útil, o equivalente a pouco mais de 53% do total nacional. Os armazéns graneleiros e granelizados, aqueles próprios para armazenar produtos a granel, ou seja, não ensacados, somam 84 milhões e 200 mil toneladas, enquanto os convencionais respondem por 23 milhões e 800 mil toneladas, registrando leve queda. Desde 1997, a capacidade total de armazenagem no Brasil mais que dobrou, impulsionada pelo crescimento da produção agrícola e pela adoção de estruturas modernas, como silos e armazéns graneleiros. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A Advocacia Geral da União, AGU, anunciou durante a COP30 em Belém o ajuizamento de 40 ações civis públicas contra infratores ambientais.
As ações cobram mais de 476 milhões de reais em indenizações e englobam a recuperação de 31.800 hectares de áreas degradadas em todo o país. Esse é o maior lote de processos desde a criação do programa AGEU Recupera em 2023. Somando os novos casos, o programa já ajuizou 89 ações neste ano, cobrindo cerca de 80 mil hectares. A maior ação é contra um produtor rural acusado de desmatar mais de 4 mil hectares no Cerrado do Maranhão, com cobrança superior a 77 milhões de reais em indenizações. As ações foram conduzidas pela Pronaclima, Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente, em parceria com o IBAMA, o ICMBio e outras unidades da AGU. Durante o evento também foi anunciada uma nova medida. Os réus vão poder firmar um TAC, termo de ajustamento de conduta, com a AGU e o IBAMA para reparar danos e regularizar suas atividades de forma voluntária. De acordo com a AGU, a medida traz eficiência e segurança jurídica, além de fortalecer o diálogo entre o poder público, o setor produtivo e a sociedade. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. O Brasil está cada vez mais próximo de alcançar a marca histórica de 8 milhões de turistas internacionais em 2025. De janeiro a outubro, o país já recebeu mais de 7 milhões e 600 mil visitantes estrangeiros, um aumento de 42% em relação ao mesmo período do ano passado. O número é o maior acumulado para os primeiros 10 meses do ano, desde o início da série histórica. Somente em outubro, o Brasil registrou 587 mil chegadas de turistas, alta de 15% sobre o mesmo mês de 2024. É mais um recorde mensal que reforça a retomada e o crescimento do setor. Os dados são do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal. Segundo a autarquia, o aumento expressivo do fluxo de visitantes fortalece a economia nacional e consolida o turismo como um dos principais vetores de desenvolvimento, com geração de emprego e renda em todas as regiões do país. A Argentina segue como o maior emissor de turistas para o Brasil, com quase 3 milhões de visitantes entre janeiro e outubro, 85% a mais que no ano anterior. Em seguida vem o Chile, com 660 mil turistas, os Estados Unidos com mais de 600 mil, o Uruguai com 450 mil e o Paraguai com mais de 420 mil visitantes. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. O Banco Central anunciou uma nova ferramenta para ajudar a combater fraudes do Pix. Os clientes vão poder impedir a criação de novas chaves em seus nomes. Ainda não foi divulgada a data em que essa ferramenta entra em operação, mas a ideia é parecida com o serviço que estreia em dezembro. A partir do mês que vem, o consumidor vai poder avisar aos bancos que não quer abrir novas contas em seu nome, seja conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento. Uma medida, segundo o Banco Central, que vai dificultar as fraudes, já que impede a abertura de contas ou a inclusão de titulares sem autorização. Além disso, desde outubro, os bancos já permitem contestar transações do Pix diretamente pelo aplicativo, sem precisar falar com o atendente. Também já houve exclusão de milhares de chaves por erros e suspeitas de fraude. Da Rádio 2, Milena Abreu. O preço do café no campo variou com força nos últimos dias. Dados do CPEA indicam que a saca do Arábica na cotação diária oscilou entre R$ 2.200 e R$ 2.300. A explicação é o fato de que compradores e vendedores têm muitas dúvidas sobre como ficará o mercado nas próximas semanas. Eles estão de olho, por exemplo, nas conversas entre Brasil e Estados Unidos, que podem excluir o café do tarifaço.
E no clima, no Brasil e no Vietnã, os 2 maiores produtores do mundo. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Aumenta o número de imóveis alugados no país. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, de 2016 a 2024, esse índice passou de 18,4% para 23%. Os dados revelam ainda que subiu em 25% o total de famílias que pagam aluguel no Brasil. Felipe Duque, diretor de sinistros da Potencial Seguradora, cita alguns fatores que contribuíram para esse quadro. Um dos fatores, eu creio que seja do ponto de vista macroeconômico, né, e da situação de financiamento de imóveis no país. As pessoas, quando vão decidir entre alugar um imóvel ou comprar um imóvel, obviamente procuram fazer algum tipo de conta, alguma avaliação financeira. E na avaliação financeira, um peso muito elevado é, obviamente, a questão dos juros no financiamento. Boa parte das vezes, as pessoas não possuem capital integral necessário, não conseguem pagar à vista, né? Então fazem com que elas tenham que buscar algum tipo de financiamento junto às instituições financeiras, né? E muitas vezes o valor do aluguel, no mês a mês, o orçamento familiar é muito apertado, então no mês a mês você faz a conta entre o valor da parcela e o valor do aluguel acaba sendo algo mais condizente, algo que a pessoa consegue de alguma forma administrar. Felipe Duque destaca outro ponto que considera relevante, uma mudança na dinâmica social. Ele explica. As pessoas, elas estão constituindo família no sentido de casar, muitas vezes mais tarde, né? Então, assim, é muito comum os jovens, de certa forma, quererem uma certa independência, saindo da casa dos pais e constituindo a sua própria autonomia lá em relação ao lar, e muitas vezes, assim, constituindo uma base fixa mais tarde, né? Então, isso propicia um mercado de locação, porque a locação é algo mais dinâmico. Tem a questão, logicamente, nos grandes centros, né? Você tem a questão do deslocamento, quando a gente fala em relação ao trabalho, então as pessoas também priorizam mudar, fazer uma moradia mais perto do seu trabalho, e também a gente vive num mundo que agora tem um componente do home office, que é a questão do híbrido, né? Então, também as pessoas muitas vezes preferem ir para localidades diferentes, às vezes morar em lugares diferentes, conhecer novos lugares. E na hora de alugar um imóvel, muita gente opta pelo seguro fiança. Felipe Duque revela como funciona essa modalidade. A seguradora faz uma avaliação, logicamente, de crédito em relação ao locatário, que é quem está alugando, e ele tendo uma capacidade financeira de crédito, a seguradora vai emitir a pólice, e essa pólice é um instrumento suficiente para poder fazer a locação. Então, não precisa de fiador, não precisa de antecipar valores. O locatário, imagina que ele está alugando imóvel, muitas vezes já tem a dificuldade de pagar o próprio aluguel. Já o seguro-fiança, né, a prática de mercado qual que é? Você embute, você aloca o valor da parcela de seguro dentro do próprio aluguel. A facilidade que ela pode ser embutida dentro da parcela mensal de aluguel. Ainda de acordo com o executivo da Potencial Seguradora, locatários e locadores devem buscar serviços oferecidos por empresas de confiança e com experiência na área para que os dois lados tenham total segurança financeira nos contratos. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A China, enfim, vai voltar a comprar frango do Brasil. As exportações para o país estavam suspensas há 6 meses por conta de um caso de gripe aviária registrado no Rio Grande do Sul. O governo brasileiro, desde 18 de junho, diz que a situação está controlada. Ainda assim, a retomada das vendas para a China acontece apenas após a visita de autoridades asiáticas ao Brasil para confirmar que o frango daqui é seguro. Agora, com o aumento da demanda externa, existe a tendência de que o preço, que já está em alta, suba ainda mais. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.